one small step for man. Abra os seus olhos. Cada mente é um universo, é como um labirinto intangível de possibilidades imaginárias. Além da fronteira do comum, vamos expandir nossa voz, o olhar, as novas formas de tocar. O quão longe você pode enxergar, onde nenhum homem jamais esteve. É também onde você pode chegar. Olá, aqui é o Homero Maier e começamos agora mais um MazeCast, olha só. E hoje o tema é neuromarketing. Vamos discutir, vamos debater e desvendar o neuromarketing. Mas olha só, antes de começar, olá, Thaís. Olá, tudo bem? Espero que Tudo todos bem? estejam bem animadíssimos aqui com esse novo episódio. Isso aí, vamos trazer o nosso especialista do dia, então, que vem falar aqui, inclusive, um mestre em neuromarketing. Olá, Felipe. Olá, pessoal, tudo bem? Legal estar aqui demais, hein? Obrigado pelo convite. A gente que fica feliz com a sua presença e com você ter aceito esse convite também para estar falando com a gente. Imagina, uma honra, né? A gente estar aqui, a gente debater um tema que eu amo, que eu gosto, enfim, que eu surfo há 10 anos já. Para nós, para mim, sim, para quem, todo mundo que está vendo, ouvindo a gente, é bem bacana, né? Gratificante. Então, já aproveitar e jogar na tela aqui, deixar o tema bem claro para todo mundo, vamos falar sobre neuromarketing, desvendar o neuromarketing, olha só. E antes de começar essa discussão, e antes, inclusive, da Thaís, olha só, ajudar nessa apresentação do Felipe, e o Felipe também poder falar um pouquinho da carreira dele, da experiência dele, só vou pedir para todo mundo aproveitar, deixar o like no vídeo, curtir o canal, ajuda bastante, e principalmente deixar nos comentários quais são os assuntos relacionados a marketing, comunicação, criatividade que vocês querem vir por aqui, que a gente está sempre trazendo pessoas novas, especialistas, olha só, e animadas como o Felipe, que vem para cá, que vem falar, que vem ensinar muita coisa nova para a gente. Então, deixa o comentário, fala sobre os assuntos que te interessam e a gente vai correr atrás de gente para vir conversar aqui no MazeCast. É isso aí. Thaís, quer fazer uma introdução antes do Felipe roubar a cena? Então, vamos lá. Vou ser breve, prometo, depois eu deixo ele falar à vontade, né? Então, assim, o Felipe é formado em administração, é especialista em gestão de negócios e tem um mestrado aí em neuromarketing, né? Que é um mestrado internacional em neuromarketing, se não me engano, né? É professor, dá treinamento, é diretor de empresa, é fundador de startup, é conselheiro da ADVB. Enfim, é uma pessoa, assim, que é tipo mil e uma utilidades mesmo, né? E agora eu vou deixar ele falar um pouquinho de como é que ele dá conta disso tudo. Olha, eu não sei como eu dou conta de tudo isso, mas é te dar conta, tem que dar conta, né? Mas é isso mesmo. Você falou bem, Thaís. O desafio é grande, né? Eu tenho várias ramificações, atuações, e eu tenho que sempre estar muito bem focado. Então, dá tempo? Dá, mas o tempo livre é bem escasso. Então vamos aproveitar o teu tempo, não prender tanto você por aqui, vamos colocar na tela aí o nosso bloco 1, olha só. O que é e o que não é neuromarketing, Felipe? Meu Deus, já começamos com tudo, né? Com uma pergunta bem complicada. Olha só. Bom, eu vou começar, eu acho que pelo que não é neuromarketing, que é mais fácil.
Então, todas as pesquisas que nós temos no mercado, essas pesquisas de focus group, junto com olhando o cliente experimentando algum produto, ali seja um teste cego, ou seja um teste visual, propriamente dito, ele identificando o processo. Tudo isso é pesquisa normal. É pesquisa, né? E quando eu falo assim, o consumidor se comporta porque ele faz parte de uma ramificação de pessoas que tem um poder aquisitivo, que estão dentro de um estado, de um município, e ele tem dentro desse poder aquisitivo uma relação social. Isso é pesquisa tradicional, ainda é pesquisa tradicional. Então, o neuromarketing, ele não é pesquisa tradicional. O neuromarketing, ele não é. E aqui eu já vou aproveitar para quebrar alguns paradigmas. O neuromarketing... Adoro. O neuromarketing, ele não é técnica final. O neuromarketing é meio, né? Então, é neurociência com marketing. Então, o que é neuromarketing, Felipe, né? É uma junção, muita gente fala disso e é correto, é uma junção de várias áreas, culminando em entender como que a pessoa... através dos estímulos que nós temos no dia a dia. Então, quem está nos vendo tem um estímulo visual, quem está me ouvindo o Homero, a Thaís, é auditivo. Quem está fazendo as duas coisas são os dois sentidos, né? A gente não pode pegar, deixa eu dar uma fofurinha no Felipe aqui, que não dá, né? Mas o tátil, o paladar, né? E o resto dos sentidos que nós temos, inclusive o olfato e as 27 variações de sentidos, a gente começa a analisar as pessoas, como que a gente consegue acionar o comportamento dela de uma maneira de ativação inconsciente para que ela tenha uma resposta consciente, ou seja, pensando no que ela está fazendo mesmo, mas nós conseguimos desenvolver isso nela através de estímulos dos sentidos. E isso, eu acho que todo mundo é importante saber que uma vez que esse estimula o sentido, aí se estimula a emoção. As pessoas ficam emocionadas, seja feliz ou seja triste, elas se emocionam. Então, o neuromarketing é a junção de várias áreas do conhecimento, neurociência, propriamente marketing, design, prototipagem de produtos. Se a gente falar de marketing, a gente passeia, né? Eu sei que vocês também passeiam nessa área muito grande por vários anos, só não vamos contar a idade. Mas, assim... como a gente passeia por essas áreas, a gente começa a entender que se a gente junta economia comportamental, a biologia humana, falando sobre neurotransmissores, química, física do cérebro, a física corporal, os nossos órgãos, e tudo isso junto com estratégia de comunicação, aí sim a gente começa a pesquisar como a pessoa reage com os estímulos, ou com aquilo que a gente oferece. Essa pesquisa com ferramenta científica, importante isso, aí sim a gente está falando de neuromarketing. Então, as ferramentas de pergunta tradicional, até eu falo para vocês aqui, eu acho que é a primeira vez que eu vou abrir isso no mercado, tá? Primeira vez mesmo. Uma pesquisa tradicional, o que você está achando do nosso podcast aqui, né? O nosso MazeCast. Já deixa nos comentários aí, a gente quer saber. Gente, de 1 a 10 é pesquisa tradicional e, vamos lá, eu que estudei em escola pública, eu vim de escola pública, né, não tive condições de fazer toda a minha, em escola particular, né, a escola mesmo, parte de formação, a minha média era 6, no início era 5, já estou desvendando a minha idade, né, quase quarentinha. Então, depois 6, fui para a faculdade 7, então minha média hoje de referência é 7. Se eu estudei em escola militar, a média é 8, né? Se eu for para um ITA, né, ou qualquer outra dentro do Brasil, média 9, basicamente. Quem não tira 9 está fadado ao fracasso. Então, qual que é a referência? Então, quando a gente coloca de 1 a 10, vira referência. Como que a gente tira essa referência em pesquisa para não ser pesquisa tradicional? A gente usa equipamento, monitoramento da modulação visual, ou seja, para onde a gente está olhando, nas áreas da tela que a gente está olhando, quanto dilata a pupila, quanto tempo de dilatação, que é o eye tracking. Usamos ressonância magnética funcional, frequência de batimento cardíaco, sudorese da pele, temperatura da pele, ativação do sistema nervoso central, né, sistema parasimpático e sistema simpático, através de várias modulações corporais fisiológicas, né? E várias outras ferramentas que dá para fazer, mas dá para fazer também com emojis,
né? Pesquisa trabalho com emojis. Ela chega a um patamar que eu falei que ia falar uma coisa que eu nunca falei, e é do meu mestrado, e isso eu não abro. Eu acho que é a primeira vez, estou me sentindo tão feliz aqui. Uma pesquisa com emoji, ela tem 77,27% da mesma aderência e resultado de uma pesquisa neurocientífica. Mas tem que usar o quê? Emoji, tem que usar alguma coisa que tira a referência numérica. A partir disso, eu começo a criar cientificidade. Isso é neuromarketing, pesquisa com base científica. O que isso dá para nós de aparato, né? Uma vez que a gente tem todas as informações que a gente recebe dessa pesquisa, um monte de número, começamos a cruzar esses números e falar assim, tá, e o que essa pessoa fez quando eu falei para ela que o melhor time do mundo é aquele time que você está pensando mesmo, né? Liverpool da Inglaterra, né? Só para não falar do Brasil, porque senão eu vou apanhar aqui hoje. O Liverpool da Inglaterra, a pessoa tem gente que vai ficar feliz, tem gente que vai ficar triste. Então a gente modula isso e mede. Uma vez que a gente acho que seria mais discutível se você trouxesse a seleção da Argentina que acabou de ganhar uma Copa, e aqui as pessoas devem ficar mais infelizes ainda. Não, seleção. Na Argentina não tem uma seleção, ela tem um time, né? A seleção tem a brasileira, mas brincadeira. A Argentina tem o Messi, né? Eu acho que é mais do que ter um time. O Messi é um time, né? Vamos falar a verdade, né? E olha só como a gente ancora aqui, e isso é uma ação que a gente pode pesquisar. Como que o Messi faz com que a gente se sinta quando ele está jogando? O Messi não está jogando na Argentina, na seleção da Argentina, ufa, vamos ganhar a rodo. O Messi está jogando, vai ter problema. Então, a gente ancora. Por que isso? E a gente começa a medir isso. Então, com todas essas medições, a gente cria estratégias e ações. Essas estratégias são aplicações da pesquisa em neuromarketing. Então, o neuromarketing ele gera a possibilidade de ações que culminam em resultados. Muito normal as pessoas confundirem. Então você tem táticas, estratégias de neuromarketing? Não. Uma coisa funciona para um segmento, para um tipo de pessoa, para um momento, e para outro momento não funciona. Hoje nós estamos felizes, a gente podia estar triste. Hoje nós estamos aqui animados, com saúde, a gente podia estar debilitado. Então, todo momento a gente tem uma variação hormonal, né? Para as meninas falando, basicamente, variação hormonal, pelo menos uma vez no mês, é uma loucura. Né? Não tem paradigmas na fala aqui também, tá? A gente avisa. Sem papas na língua. E o homem tem a sua variação por faixa etária, por momento, por tempo, a mulher também. Então, a gente tem que respeitar essas variações e temos que medir. Então, o que é neuromarketing? Pesquisa científica. O que não era neuromarketing? O restante. Né? Neuromarketing não é PNL, tá? Já vou avisar. Pelo amor de Deus, não é PNL. E neuromarketing também não é o gatinho que está na tela. É um co-host aqui que aparece às vezes. Isso. Eu estou aqui no escritório hoje, tanto peço desculpa se alguém me bater aqui. Estamos no escritório e a coisa não para, né? Isso. Felipe, deixa eu... Oi, por favor, Thaís, fica à vontade. Não, vai você. Eu participei há muito tempo atrás de uma pesquisa de neuromarketing, basicamente, e essa pesquisa, ela era, então, colocavam várias coisinhas na cabeça, a gente ficava com coisinhas no dedo, em cada um dos dedos, colocavam aparelhinhos aqui para medir os batimentos cardíacos, entendeu? E a gente fica lá realmente altamente conectado. E assim, eu, logicamente, eu sou uma pessoa que quando eu começo, eu vou me expor demais, eu travo. Uhum. E uma coisa que me chamou bastante atenção é que depois que terminou a pesquisa, basicamente, a gente ficava assistindo alguns vídeos e em determinados intervalos apareciam alguns produtos, né? Então, começava com vídeos que eram legais, flores e não sei o quê, criancinhas e o produto. Vídeos de ação, vídeos não sei o quê e o produto, sabe? E foi fazendo uma correlação, assim, que a gente, né, atuando no marketing, mas fica imaginando, ele tá tentando relacionar ali os sentimentos e tal. Só que eu entrei num negócio que no final, quando me chamaram, disseram assim, viu, vem cá, como é que você conseguiu ficar estável em todas as tuas linhas cerebrais e acho que foi na beta, eu acho que a alfa e a beta ficaram estáveis o tempo inteiro, né? E aí a pessoa, né, a gente estava conversando e ele falou que isso provavelmente seria uma resistência que eu tive à própria ferramenta. Isso pode acontecer? Como é que é isso, assim, na pesquisa de neuromarketing? Bom, primeira coisa que eu nunca vou te chamar para pesquisa. Você não vai ser minha eu acho que é importante, toda pessoa que tem um vínculo, como nós,
com ciência, com pesquisa, com marketing, com estratégia, nós não devemos participar de pesquisas. Até porque a gente consegue manipular a pesquisa muito. Mas isso acontece, Thaís, sabia? Isso acontece com muita gente. Tem pessoas que normalmente quando coloca o eletroencefalograma, coloca a frequência cardíaca, né, que é o medidor, enfim, coloca GSR, que é a medição que chama galvânica, né, que é a sudorese, temperatura da pele, coloca algum outro tipo de equipamento próximo, a pessoa fica tensa. Então, o que a gente tem que criar é explicar o processo para ela e criar um ambiente com que ela se sinta confortável. É claro que com o negócio na cabeça, com a track, se for de óculos, coloca óculos. Eu não uso óculos, deveria. Eu não uso óculos. O Homero não usa, mas você usa e está acostumado com óculos. Eu não estou acostumado. Então, aquilo vai, obviamente, me incomodar. E esse incômodo também tira a minha... Como que eu posso falar? A minha maneira de conduzir e de receber as informações. Porque tem alguma coisa me incomodando e meu corpo está processando essa informação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente escolhe. Eu acho que o princípio básico não é só a metodologia criada, mas é a seleção das pessoas que vão estar ali. Então, quando a gente coloca no início ali, é uma linha basal, eu tenho que saber como você está no início. E depois eu vou variando. Tem muita gente que se sente tão desconfortável que ela trava. É igual falar em público, né? Tem gente que fala... Eu estava conversando ontem com um professor da universidade e ele fala, Felipe, sem brincadeira, eu falo uma sala de 200 pessoas, 200 alunos, 30 alunos, 50, não seja quanto for. Agora eu cheguei para defender minha dissertação no mestrado e eu travei, eu não conseguia falar. Faz parte, é um momento, é um ambiente. Então, a gente tem o que a gente tem que fazer? Excluir tua resposta e você não vai fazer parte dos dados que eu vou levar em consideração. Acontece, pode acontecer, tranquilamente, faz parte do jogo. E existe o inverso também, né? Existe a pessoa que, por exemplo, a Thaís, ela trava e ela não te dá resposta nenhuma. E aí, o caso que você está falando agora são as pessoas que às vezes trazem uma resposta até exacerbada, pelo nervosismo, pela ansiedade. Sim, tem pessoas que ficam nervosas com o processo, mas o que acontece? Você imagina a nossa lá, frequência cardíaca, que tem um monitor lá do frequência cardíaca, lá do médico, todo mundo lá, pim, pam, tam. Então, ele vai lá para cima. Aí te chega, o sistema, ele identifica um padrão nisso. Por isso que você já não começa com tudo, né? Aí te estimula um padrão. Quando a gente identifica esse padrão, a gente fala que essa é a linha basal. Ali fica a média dele. Ele não vai passar muito daquilo, nem muito para baixo, nem muito para cima. Ele vai variar dentro dessas bandas, né? Uhum. E a partir disso, quando a gente identifica esse padrão, o que a gente faz? Aí o que tem de variação para cima e para baixo é o vínculo dele com o estímulo. A Thaís falou que viu o videozinho, né? Daqui a pouco uma música junto, né? Os sons de vídeo, e aparecia o produto. Então, eu não sei qual foi a pesquisa, nem metodologia, quem foi, mas a gente tem condições de entender se aquele produto tem alguma coisa, consonância com o som, com os vídeos anteriores, e se eu manipulando, eu acho que não é a palavra tão correta, mas pode acontecer, né? Induzindo a pessoa àquela emoção, se eu consigo trazer aquela emoção também para o produto, ou se ela ficou feliz, animada, ela viu o produto e jogou lá embaixo. Ou seja, aquele produto, ele cria uma repulsa sobre a ativação. Então, aquele produto já é negativo, ele não ativa a pessoa, né? Não deixa a pessoa excitada, animada. Muito pelo contrário, deixa a pessoa tão calma que eu posso conduzir, que eu tenho que agora analisar se ela ficou feliz ou triste. Técnica, normalmente, pela experiência que eu tenho com as pesquisas científicas, é que quando a pessoa está muito agitada, ela joga lá embaixo, a tendência é muito mais ela criar um período neutro para o negativo do que ficar feliz. Né? A tendência pode acontecer, ao contrário, claro, né? Depende do estímulo, né? Então, é muito importante a gente pensar bem como fazer as coisas, né? Com quem e respeitar o momento da pessoa. Eu acho que isso é o principal da pesquisa, respeitar o momento da pessoa, né? É importante. Acho que é uma questão de acolhimento também, né? Você ser acolhido com uma pesquisa dessa, porque é a mesma coisa quando você vai fazer uma pesquisa tradicional. Você vai fazer uma pesquisa tradicional, você vai fazer principalmente em focus group, você tem um processo de acolhimento, um processo de gerar empatia, um processo de você fazer com que as pessoas se sintam mais seguras. Agora, se você não tem esse processo de acolhimento, a coisa trava, e vai travar daí com neurociência, vai travar na pesquisa tradicional, vai travar até para preencher o formulário.
formulário, entendeu? E aí a gente pode falar um exemplo de pesquisa tradicional que sempre trava, né? Pesquisa de clima organizacional. Você mete na empresa, tá todo mundo morrendo de medo, todo mundo diz que é lindo, e você não tem Perfeito! Como que é né? teu chefe? É lindo, maravilhoso, gato. E aí? É nada! Exatamente. Então, assim, eu acho que tem Então, muita questão do acolhimento, da questão da pessoa estar se sentindo segura com o processo, uhum. né? E eu acho que isso também tem muito a ver, porque é o seguinte, se a gente está tentando replicar no neuromarketing, a gente fica, me corrija se eu estiver errada, claro, mas pelo que eu compreendo, quando a gente está trabalhando com esse tipo de informação, com esse tipo de pesquisa, quando a gente está se baseando nesse tipo de pesquisa para as nossas estratégias, a gente está tentando acessar, basicamente, a questão da tomada de decisão. Quando a gente vai fazer uma tomada de decisão, a gente parte do princípio de que essa pessoa ela tem um problema, mas ela está segura de que ela vai fazer uma compra ou de que ela vai fazer alguma coisa, enfim, ela vai fazer alguma coisa com aquilo, né? Vamos partir desse princípio, né? Ou a gente já parte do princípio anterior, entendeu? Que, não, agora eu vou estimular essa pessoa a desejar este produto que ela nunca viu na vida. Como que eu posso te falar? Eu tenho as duas possibilidades sempre, né? Eu tenho a possibilidade de manter o estímulo nessa pessoa com o tempo e fazer com que ela cada vez mais se sinta atraída ou não pelo produto. Então, a gente toma muito cuidado com esse processo para que dentro das pesquisas, enfim, ela possa manter o vínculo de verdade e mostrar o real interesse dela sobre aquele produto. Por exemplo, não adianta fazer pesquisa comigo para saber o meu sentimento se eu gosto de quiabo. Não gosto, já aviso, não gosto, não dá, não vou ficar feliz, né? Mas a gente tem a presunção de cuidar do fato da pesquisa e o que a pessoa pode ou não pode fazer, né? Eu até vou retomar um pouquinho ali no começo da tua fala, Thaís, que é não só deixar a pessoa tranquila para participar da pesquisa, né? Mas é deixar a pessoa no âmbito que ela não se sinta não só desconfortável, mas também não ameaçada. Então, quando a gente vai fazer uma prova, alguma coisa, o professor fica lá em cima, tá? Né? Ou se a gente vai fazer uma entrevista, daí tem a entrevistadora na frente, a menina do RH, o rapaz do RH, enfim, que seja quem for. Chega uma pessoa, está conversando, chega uma outra e fala assim, esse aqui é o diretor da empresa. Né? Quando eu sento, falo assim, as entrevistas, e eu sento, não, Felipe aqui é o diretor da empresa, né? Diretor de estratégia, de negócio do grupo, e as pessoas, opa, o diretor sentou. Meu Deus do céu, que desespero. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas tratativas, né? E a gente também pode conduzir de uma maneira errada, às vezes, que desestimula a pessoa de participar, de dar as informações, e as informações que a gente quer dela numa pesquisa é inconsciente. A gente chama de respostas fisiológicas. A gente não controla, né? O que a gente vai olhar, né? Eu até brinco, às vezes eu faço pesquisa nas palestras, nos congressos, faço ao vivo com o pessoal, chamo 2, 3 pessoas, eu falo, olha, desculpa, você vai se expor. Você quer? Um monte de gente, claro que eu quero, vamos participar. E daí eu coloco fotos de homens e de mulheres de biquíni, de sunga, de bermuda, homens musculosos, homens gordinhos, tipo eu, né? Homens bonitos, feios, mulheres bonitas, mulheres feias, no minha concepção, obviamente, né? Mulheres magras, mais gordinhas. Então, eu faço essa interação e eu sei exatamente aonde. Eu falo assim, você vai olhar todas as figuras, depois você me fala onde você não gostaria de olhar. A pessoa não fala, porque é justamente, ela não vai falar, eu não quero olhar para, né? Eu acho que todo mundo entendeu, né? Enfim, as partes íntimas das fotos, as pessoas olham, mas elas não querem falar. Mas a pesquisa, o sistema entrega isso dela, né? Entrega, inclusive, se ela ficou emocionada ou não de ver alguma coisa. É bem louco. Então, assim, eu já tive situações bem bizarras quanto a isso. Então, e ao vivo, 300, 400 pessoas, às vezes 1.000, a última vez foi 2.000 pessoas. E daí eu fiz a pessoa e falei, olha, daí é claro que eu modulo para saber, né? Tem coisas que eu não falo, eu vi, mas eu não falo. Né? Mas quando eu vou modulando, né? Então eu tenho que deixar a pessoa sempre confortável em estar no processo ali. Eu não sei se eu te respondi, porque eu acabei entrando em um monte de coisinhas.
Não, mas eu acho que sim, porque na verdade a grande verdade é essa, assim, que quando a gente está pensando no neuromarketing, né, as pesquisas elas continuam acontecendo, né? Então, e hoje ela tem uma importância, o neuromarketing tem uma importância significativa quando a gente fala em estruturação de planejamentos, de campanhas, e ela pode partir de vários pontos, de várias situações, que é o que você está falando agora, né? E hoje já deve existir o quê? Uma base de dados, já existem algumas coisas assim que são ok, já foi pesquisado tanto que a gente tem certeza do que aconteceu ou não? Tipo, a gente tem certeza que é assim que funciona? Então, essa é uma pergunta muito comumente. Felipe, já que você faz um monte de pesquisa, tem acesso à comunidade internacional de pesquisa de neuromarketing, pessoas que são de renome, você conversa, tudo. Então, você tem um monte de dados para poder trazer para nós já pronto. Eu falei, não, porque as pessoas são diferentes. Apesar de comportamentos serem parecidos, estímulos também, elas vivem cultura diferente, o ambiente é diferente, e o ambiente muda tudo, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu tenho muita pesquisa aqui para a região sul da área de imóveis, ok? Imobiliária. Toda vez que a gente faz pesquisa, ele é para Curitiba, eu estou em Curitiba, então para Curitiba ele é muito parecido, porque o curitibano, né, quem mora aqui em Curitiba, não está mudando, hoje eu moro aqui, depois eu vou morar em outro lugar e é uma cidade, como a gente fala, uma cidade universitária. Não é. Então, uma cidade é uma capital, então as pessoas ficam por muito tempo. Então, eu consigo modular um comportamento daqui. Agora, se eu for, e é o que aconteceu, Felipe, então você tem essa informação, traz para Brasília. Eu falei, gente, Brasília é diferente. Eu tenho um ambiente político, econômico, social, financeiro diferente. E eu sei que essa parte a gente tem que olhar também no neuromarketing, por quê? Porque isso muda como as pessoas se comportam, como elas consomem, como elas são estimuladas. E eu preciso estudar lá. E isso eu falo de uma incorporadora grande da região do Centro-Oeste, pediu para a gente fazer uma pesquisa lá. Estamos no final das negociações já, para pesquisar como as pessoas que vão entrar no ambiente daquele imóvel, enfim, visito decorado, né, o imóvel decorado, como que elas vão reagir às interações. Eu falei, podemos fazer em loco, ao vivo, ali, a pessoa está ali, um monte de câmeras, ou podemos fazer uma visita guiada virtual, na mesma proporção, e a gente consegue fazer diferente, né? A mesma metrificação. Deixa eu fazer uma perguntinha, porque eu acho que, para mim, na verdade, a questão toda, ela está um pouco nessa questão do processo. Então, por exemplo, você cria uma pesquisa que ela vai obter respostas fisiológicas. Sim. As respostas fisiológicas, posteriormente, você vai ter que levar em consideração esses fatores culturais, por exemplo, para você conseguir identificar respostas emocionais, positivas ou negativas, por exemplo? A resposta fisiológica é a resposta verdadeira, tecnicamente, que a gente dá. O corpo não mente, né? Então, quando a gente vê um homem, uma mulher bonita, que a gente fica ruborizado quando fala com a gente, se a gente é tímido, a gente não mente, não vai falar sou tímido, a gente fica, simplesmente. Mas, sabe, Homero, a gente tem que levar em consideração esses indicadores sociais. Por quê? A gente falar de pesquisa de neuromarketing, eu tenho a aplicação do resultado. E a aplicação do resultado como marketing, como estratégia, ali, todo mundo, a gente tem que levar em consideração quem é o nosso público, né? O ICP, né? Que é o cliente perfeito, o ideal, se quiser chamar, é o perfil desse cliente, se ele tem poder aquisitivo, onde ele está situado. E eu até falo, todo o processo de comportamento, ele é geográfico. Não tem como não ser, porque a genética também é geográfica. Pouca gente fala disso. Mas as variabilidades genéticas são muito geográficas, né? Então, a gente tem que levar em consideração todos os fatores que a gente pode colocar. Até porque hoje a gente está falando algumas coisas técnicas aqui, parece que a pesquisa lá da imobiliária são só quase 7 dígitos de contrato, por aí assim, outras 6 dígitos, fala 200 mil, 300 mil, 2 milhões, 5 milhões. Gente, tem pesquisa que eu fiz para uma pizzaria que eu troquei por permuta. Né? Melhor trabalho para mim seria esse. A pesquisa e a gente leva... não vou trocar por pizza mais, tá? Mas assim, dá para qualquer pessoa pode fazer. Então, a primeira coisa que eu falo, levando em consideração o que você falou, tá, Mero? Pesquise o mercado. A informação mais básica é quem tá, aonde você tá,
quais são as pessoas que frequentam ali, qual que é a faixa etária dessas pessoas é importante, né? Se ela é casada, se ela é solteira, se ela é juntada, se tem filho, se tem um gato, né? Como um co-host aqui, né? Do cast, se ela tem, né? Não tem filho, se mora com a mãe, se mora com o pai, se mora sozinho. Então, essas informações são importantes para a estratégia. E depois o que você faz? Será que a minha comunicação, será que o que eu vou fazer vai dar certo? Então, do processo, a primeira parte eu falo, faça o tradicional. Importantíssimo. O arroz com feijão nunca vai deixar de ser o arroz com feijão, bem temperadinho, profundo, fica uma delícia. Ele nunca vai deixar de existir. Agora, será que vai dar certo? Daí você vem com a pesquisa do neuromarketing e pega um pedacinho do público, que a gente fala de amostragem, e fala, testa aqui para mim. E a gente faz uma pesquisa com um pedacinho só do público. E daí a gente fala, opa, esse público reagiu assim, né? Teve essa resposta, teve essa emoção, essa pessoa reagiu assim, ficou espantada, ficou feliz, ficou triste, a pessoa ficou com medo, ficou com nojo, enfim. Identifica isso. Você fala, será que... Daí no final eu pergunto sempre, será que é isso que eu queria causar nela? Repulsa, alegria, tristeza, né? Ansiedade, né? Que emoção que eu quero causar nela? Será que no final, que nem a Thaís, né? A Thaís passou, viu um monte de coisa, viu a imagem do produto. Será que depois do produto você compraria, né? Tem o botão comprar, não comprar. Será que ela olhou para o comprar ou se ela olhou para o não comprar? Né? Seria eu acho que, eu não sei como foi a pesquisa, mas seria um processo. Então eu falo, começa com o básico. Depois você vai vindo, migrando e tal, e daí você consegue fazer. E hoje uma pesquisa, posso colocar uma coisinha bem interessante? Claro. Uma pesquisa de neuromarketing hoje para você fazer pequenininha, porque a gente tem vários clientes, provavelmente várias pessoas estão nos vendo e ouvindo aqui, tem gente que trabalha em multinacional, empresa que tem muito dinheiro, né? Fala com a gente. E tem empresas aqui, provavelmente microempresário individual, empreendedor individual, que não tem, o dinheiro é contadinho ali, ele pode fazer essa pesquisa sozinho. Tem sistemas, usando, por exemplo, eye tracking, que ele pode buscar na internet online e pode fazer. É quase um autodidata fazer ali, ele consegue olhar as coisas acontecendo e testar. É barato e tem algumas partes que são gratuitas, então dá para fazer, faz com a gratuidade, ele vai se aprofundando em estudos e dá para fazer. Não é caro, por isso que eu troquei por pizza, né? Mas agora dos outros é por dinheiro, mas dá para fazer. Então, começa pelo arroz e feijão, Homero. Começa olhando para o geral do público. É mais assertivo. Eu falo que sempre dá certo. Né? Legal. É assim que a gente faz. E, claro, a gente tem vários números, vários estudos de mercado no Brasil e no mundo falando que teve tal estímulo, tal propaganda, causou isso. Tem propagandas que vai causar a mesma emoção aqui ou qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque a música é conhecida mundialmente, porque os personagens ou as pessoas são conhecidas mundialmente, porque o momento, né, a vibe do negócio está acontecendo, né, o pico do auge da comunicação está ali naquele momento. Então, eu não posso pesquisar o que você sente quando eu falo de Covid, se a gente estava no Covid. Não precisa pesquisar algumas coisas. Mas se eu pesquisar hoje, se tivesse uma nova pandemia, você se sente preparado, preparada? E eu colocasse algumas outras perguntas que pudesse ter estímulos, que estímulo que eu vou causar nela? De medo? Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu coloco lá nas imagens. Eu vou voltar na Thaís lá. Nas imagens que a Thaís viu, ou nas imagens que vocês estão vendo da gente aqui. Tem que tomar muito cuidado. Eu falo que é um engenheiro memético, né? Que é uma engenharia do comportamento. E aí, que imagem que você está colocando para a pessoa ver? Será que o que você está percebendo ali na imagem é realmente o que a pessoa entende? Em uma palavra, se eu colocar uma imagem de um carro aqui, né? Se eu colocar uma Ferrari aqui, o que você entende? Você vai falar, uma Ferrari. Daqui a pouco uma criança vai falar que é um carro só, né? Prefiro uma Kombi, né? Prefiro esse meu aqui pequenininho. Então, será que todas as pessoas estão tendo a mesma percepção do estímulo? Temos que tomar muito cuidado com isso. Essa é a parte mais difícil, provavelmente, quando eu falo. Porque ter dados e analisar, qualquer um faz. Agora, escolher o estímulo certo é o mais difícil. Isso é difícil. Porque isso... Fale, Homero. Não, por favor, vai você primeiro. Assim, né? Quando a gente está falando em marketing, a gente sempre está partindo de um conceito inicial
E isso é uma coisa que daí eu posso dizer, né? Tipo, melhor não dizer também, mas lá atrás, quando eu estudei na faculdade, a gente trabalhava muito com a ideia da compreensão. Né? Se a comunicação que a gente estava fazendo, ela era compreendida da maneira com que eu queria na ponta. Né? Então, a gente trabalha... O marketing, de uma forma geral, a gente já trabalha com essa ideia da compreensão. Com tudo que a gente está conversando, eu estou entendendo o seguinte, que a partir do momento que a gente começa a olhar a nossa comunicação ou o nosso marketing pelo prisma do neuromarketing, a gente começa a personalizar cada vez mais a comunicação para o nosso público com os estímulos de maneira mais correta para que a gente gere a emoção que a gente gostaria efetivamente que ele entendesse. Ou seja, a gente começa a ser muito mais assertivo. E eu não ia conseguir fazer uma conclusão tão perfeita quanto você fez, hein? Meu Deus, gente, manda palminhas aqui no chat, pelo amor de Deus, né? Você conseguiu consolidar a ideia inteira. A gente está 50 mil horas para você falar tudo em 2 segundos numa frase, né? Tá aí. É exatamente isso. Uma vez que a gente faz o processo, deixa tudo mais fácil, né? Porque o público, a gente não fica mudando de público toda hora na empresa. Então, uma vez que você entendeu aquele público, segue a vibe. Você faz a pesquisa uma vez, depois você vai reciclar essa pesquisa lá para frente e continua usando ela. Por quê? Porque você já entendeu qual que é como que eu crio a ativação da atenção ou sistema atencional da pessoa cerebral, como que eu crio a atenção e ela ter, né, olhar fixo comigo, prestar atenção, ou seja, fazer uma imersão quase comigo ao vivo. Né? Então, eu crio o sistema atencional. Como que eu engajo ela emocionalmente para me vincular, ela se vincular comigo, ou conosco, com o nosso produto, com a nossa comunicação, e quais emoções está olhando isso, e como eu crio uma história com ela. E toda história é uma memória. Uma vez que eu criei uma história, eu contei uma história, ela leu uma história, aí o que eu faço? Criei emoção, criei memória, e ela teve atenção para reter tudo isso. Eu tenho o trio perfeito, que é a base, a gente fala que é o trio básico na neurociência comportamental: atenção, engajamento emocional e memória. Você tem memória sem emoção? Você pode ter memória sem emoção, porque você não lembra exatamente do que ativou a emoção. Mas você precisa ter uma intensidade de algo, porque a gente não vive sem emoções. Sim. Então, memórias são geradas através de estímulos e através de experiências. Experiências geram emoções. Né? Tem algumas memórias que nós temos que são memórias motoras, que a gente não percebe, que necessariamente não tem vínculo emocional, mas a memória motora é uma memória condicionada ao físico que nós temos. Mas quando a gente fala de ação, de decisão, só tem ação porque você tem uma experiência e essa experiência foi gerada através de uma emoção. Né? Agora, o que você está me falando, ele vem ao encontro de um conhecimento que eu falo para todo mundo, que é algo também antigo pra caramba, entendeu? Que é a grande fórmula, né, da comunicação em publicidade e propaganda, né? A atenção, o interesse, o desejo e a ação, né? Tudo que você tem que fazer é exatamente baseado nessas 4 coisas, né? Por quê? Porque o que você comentou, você chama a atenção da pessoa, você vai gerar o interesse para que ela realmente queira estar ali. Quando você desperta o desejo, é a partir do momento em que você realmente conseguiu chegar lá e ligar o botãozinho da emoção e dizendo, olha como a gente é legal, vem para cá, entendeu? E aí você convence a pessoa dela vir para cá mesmo, entendeu? E aí ela vem, aí é aí que ela faz a ação. Então, assim, não que... claro que isso daqui, vamos dizer assim, seria a semente, ele é o embrião do neuromarketing lá dos anos 80, mais ou menos, entendeu? Mas ele é um embrião que faz muito sentido quando a gente está colocando com o que você está falando agora, porque a gente parte do princípio de que o que a gente já fazia na visão de comunicação para montar um anúncio, por exemplo, porque isso era muito usado para montar anúncios, né? A gente agora utiliza para a campanha inteira, para o fluxo da campanha, para o processo como um todo, desde que a gente esteja olhando pelo prisma correto do neuromarketing. Eu vou falar que sim, só tem que tomar cuidado, o AIDA, como a gente chama, né? Atenção, interesse, desejo e ação. Não necessariamente o interesse e o desejo está nessa ordem, né? Porque, por vezes, a gente tem um interesse em algo, mas só tem interesse porque é uma coisa que a gente precisa ou quer, a gente deseja. Então, normalmente, quando a gente tem atenção, a gente só tem atenção em algo que nos
traz uma possibilidade de ganho de alguma coisa ou de defesa. Então, o interesse, tecnicamente, tem questionamentos aí, neurocientíficos sobre isso, mas o desejo vir antes do interesse, o interesse vir antes do desejo, no final é o AIDA, né? Mas o que a gente esquece é que no final eu tenho uma experiência e essa experiência gerou uma memória. Então, o AIDA mais a memória. E essa memória serve para voltar lá no interesse, que é um novo interesse. Não é o antigo. A pessoa que usou o produto, comprou alguma coisa, né, da nossa loja, do nosso e-commerce, ou fez uma prestação de serviço, uma vez que ela criou todo o processo e a comunicação e ela gerou o consumo, quando ela quer de novo, ela quer no mínimo, o mesmo nível para uma entrega nova, uma entrega superior. Então, pouquinho em pouquinho a pessoa vai escalando, né? Eu até falo, você já falou que era antiga, né? Como era o processo. Eu criei um método até, acho que a gente nunca conversou sobre isso, e eu chamo de Emotion Model Canvas for Sales, né? É um EMC ao quadrado, Albert Einstein. É um canvas, é um modelo de canvas com base nas emoções para as vendas e para a comunicação. Então, quando a gente fala atenção, interesse e desejo de ação, tem algumas perguntas no meio do caminho que tem que ser feitas para responder. Claro. Onde a pessoa me conhece? Qual foi a última relação que eu tive, né? O que é familiar para ela no que eu ofereço, do que eu estou falando? Minha comunicação é simples, todo mundo entende aqui. Até agora eu não falei nenhum termo especificamente técnico da neurociência, porque nem todo mundo vai entender disso. E não cabe também falar termo técnico. Vamos falar o cotidiano, né? Porque nem eu falo assim, nós é nós, né? Estamos tudo junto e misturado. Então, desculpa, mas às vezes é o óbvio que vai resolver. Entendeu? É óbvio, exatamente, o óbvio que resolve. Não faça uma salada com rebuscada, porque eu quero comer a saladinha básica. Exatamente, entendeu? E daí, será que é simples? Será que eu me sinto seguro? E a segurança só vem com uma experiência, normalmente, ou uma experiência minha, sua, nossa, ou uma experiência de alguém que eu conheça que me falou daquela experiência, né? E eu acabo confiando na pessoa por causa dessa experiência, né? E daí, a partir disso, eu começo a entender, tá bom, se eu fiz tudo isso, esse arcabouço, o que eu quero ativar na pessoa? Que emoção? Qual que é o sentido básico, né? Visão, olfato, tato, paladar, enfim, os outros. E daí eu pergunto, vamos para a comunicação? Beleza. Quando a pessoa olha a nossa comunicação, ela quer ver, ouvir, sentir, ter um sentido, ou seja, acionamento de sentido. O acionamento de sentido é algo, sim, tangível. Tudo é tangível. Porque o nosso cérebro processa. Se ele processa, a gente contabiliza. Se a gente contabiliza, é tangível. Mas, Felipe, eu não sei o quanto de ar eu respiro por dia. Sim, tem estudos que se fazem quantos litros de ar a gente respira por dia, né? Natural. Agora, eu não sei o quanto ativou. Eu sei que tem áreas que ativou e teve intensidades que ativou. O porquê ativou, eu não sei. É a tua história, a minha é diferente. A gente não fala o porquê no neuromarketing, mas a gente fala que ativou. E se ativou, quero continuar ativando. Então, eu tenho elementos tangíveis para que a pessoa possa receber isso. É isso que falta, às vezes, no marketing, na comunicação, na publicidade. Eu quero elucidar os elementos, os benefícios intangíveis. Você vai ficar feliz, vai ficar bonito, a pessoa quer saber o que ela leva para casa. O que inibe, né? Eu falo assim, não dá só prazer. Diminua o fluxo de dor da pessoa, alivia a dor dela. Né? Que nem a gente brinca, né? Você vai se maquiar, né? Você vai se maquiar sei lá, às vezes eu tenho que me maquiar para fazer um programa de televisão, uma coisa que chama para entrevista, tem que me maquiar, beleza. Por quê? Porque eu não quero suar. Mas normalmente as mulheres se maquiam, vamos falar de termos biológicos aqui, nesse momento, respeitando as diversidades que nós temos no mundo, né? Cada um com a sua diversidade. As pessoas se maquiam. Mas por que as mulheres se maquiam? É para ficar mais bonita ou para não se sentir feia? Ela se maqueia para ficar mais atraente para ela ou para poder competir com outras pessoas que estão maquiadas? As mulheres se maqueiam, ou os homens se maqueiam para fazer parte de uma tribo, de um cluster de pessoas, porque ela convive com aquilo, ou para ela realmente se diferenciar da onde ela está e ser um outlier no ambiente. Então, eu tenho que ter uma entrada tangível. E daí eu começo a pensar nas emoções. Entrada tangível e emoções é uma explosão. Daí eu só tenho que perguntar para você que está aqui.
Já clicou aqui, curtiu, compartilhou nosso Musicast? Não, então faça agora. Por favor, não vai perder nada. Continua ouvindo e compartilha. Então, as pessoas estão ouvindo isso, tudo, e agora eu aciono uma ação. O cérebro precisa de uma ordem. Compartilhe. Por isso que clique aqui, né? Compartilha, curta, acompanha a rede aqui no YouTube, acompanha as redes sociais da Maze, acompanha tudo. Por quê? Porque ele precisa de uma ordem. Eu criei um arcabouço geral, tem mais como ir mais a fundo, mas para a gente não se aprofundar, porque senão a gente vai passar aqui, sem brincadeira, 3 horas só para explicar o arcabouço, né? 3 horas mesmo. Não, eu não duvido, entendeu? Não duvido mesmo, assim, né? Porque eu acho que essa é a grande... É o grande desafio dos temas de marketing, porque eles se ramificam de uma maneira absurda, né? Então, eu acho isso muito legal, né? Então, eu acho que e o neuromarketing mais ainda. Por quê? Porque quando a gente começou a discutir o tema, a gente falou assim, vamos desmistificar o neuromarketing, porque tem muita gente ainda que não sabe o que é e está usando isso achando que está fazendo um negócio incrível. E não está, nem está fazendo, às vezes, né? Então, foi por isso que a gente pensou realmente nesse tema, né? Eu acho que tem tudo a ver. E tudo que você está falando e as dúvidas que a gente está tirando também contigo acabam exatamente isso, assim, é mostrar para as pessoas que o neuromarketing é muito mais do que o povo está falando, assim, rasamente, né, nas redes sociais ou às vezes no YouTube mesmo. Então, a gente percebe que a gente está indo por um caminho um pouco diferente aqui, né? Sim, e eu acho que essa desmistificação do neuromarketing e falar que o neuromarketing nada mais é do que pesquisa científica, obviamente, se quiser fazer bem feita, talvez custe um pouquinho mais, mas o volume de pessoas que tem que pesquisar é muito menor, então ele fica equilibrado, e dependendo da profundidade. Então, o neuromarketing é para todo mundo, sim. Então, a gente desmistificando isso, falando assim, você que está em casa, você que está assistindo a gente, está no trabalho, que nem eu estou no trabalho ainda, né? Você pode, sim, começar hoje, né? Começar a fazer pesquisa hoje, só tem que saber o caminho das pedras. Só falta isso, né? É isso que precisa, na verdade. Cara, eu realmente, assim, esses últimos 20 minutos, eu acho que eu só ouvi e eu queria realmente que não ter que fazer o que eu vou fazer agora, que é conduzir a pauta adiante, porque a gente tem um programa de 1 hora, você tem compromissos e a gente não pode estender muito, mas eu acho que a gente já está beirando a questão do desafio ético. E aí, provavelmente, a gente vai ter que falar um pouquinho agora, então a gente vai ter que tomar um pouco do nosso tempo para essa questão. Se a gente pode conduzir o inconsciente, como fica a privacidade? E se isso pode eventualmente virar manipulação. Porque aí, trazendo um pouco do que você estava falando agora há pouco, de escolher as imagens, por exemplo, a questão da pandemia. Se você vai fazer uma pesquisa de neuromarketing e você está escolhendo o que você mostra para as pessoas, de certa forma você também pode estar induzindo a resposta dessas pessoas dentro dessa pesquisa. Então, essa questão ética, para a gente entrar nesse bloco, me explica esse compromisso e esse processo. Bom, começando que você me quebrou, falar de ética em cima de neuromarketing é me quebrar as pernas do que está falando, né? Mas vamos lá, eu vou tentar conduzir dentro desse nível de privacidade ali, da condição ética, a manipulação você colocou ali, né? Deixa na tela aqui, inclusive. Legal, pode deixar, bacana. Assim o pessoal que está vendo a gente consegue também se aparar nisso. Bom, primeira coisa, tudo depende por onde você começa seu nível de estudo, né, do neuromarketing. Então, estudar neuromarketing é estudar neurociência, pegar autores renomados, autores de fato que estudam isso. O Brasil, eu quero fazer até uma parêntese, o Brasil, ele é um celeiro, inclusive, do neuromarketing, tá? A gente tem profissionais de referência no mundo, só que o brasileiro não dá valor, fica a dica, tá? A partir desse podcast, isso vai mudar, Felipe. Tem que mudar, né? Eu não estou falando só de mim, tem vários outros no mercado, algumas dezenas aí, né? Hoje, várias... Enfim, eu acho que talvez uma centena de pessoas aí, um pouquinho mais, que entende com profundidade, com seriedade isso. O restante tem replicador para tudo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pega informação, estuda livros, artigos científicos, como as pessoas se comportaram, como as pessoas receberam informação e o que a gente vai fazer com essa informação no final. Por que eu digo isso? Porque uma vez que você descobre que aquela pessoa que te conduz inconscientemente, que é o que eu faço, por exemplo, eu tenho um modelo de pesquisa de neuromarketing que virou uma pesquisa de clima organizacional, mas não só de clima,
de situação emocional da pessoa dentro da organização. Então, eu não falo do clima da organização, eu falo dela, como pessoa, ser humano, dentro, o que ela está passando individualmente, né? E sim, a gente entra na privacidade da pessoa. Desculpa, não tem como não entrar, porque se eu pego um estímulo qualquer que eu quero, eu, como pesquisador, eu coloco o estímulo. E eu quero saber que aquele estímulo de comunicação, de publicidade, e como que esse estímulo vai ser reagido pelas pessoas. E, a partir disso, se eu sei como você reage sem falar uma palavra, eu não estou entrando no teu inconsciente. Se eu pudesse olhar agora, a pessoa que acabou de comentar no chat, se entrasse na cabeça do Homero, da Thaís, agora o que vocês estão pensando, eu vou ler o pensamento de vocês. Olha que legal, não tem privacidade. Mas a carinha de vocês me fala tudo agora. Microexpressões faciais falam tudo também. Aí te entrega isso. E daí, como que eu falo que nas mãos erradas, no meu ponto de vista particular, Felipe, sim, pode virar uma manipulação. Se a gente consegue entender as pessoas, como elas reagem, eu consigo... Mas o que é o marketing no final, né? Eu até brinco, né? Se não é eu conduzir as pessoas a comprar o meu produto ou utilizar o que eu quero. Eu não estou tentando manipular na comunicação para ela se envolver e comprar, talvez em menor intensidade. Mas sim, eu estou tentando... Eu entro uma parte de privacidade. E, Homero, é uma questão ética muito discutida no mundo inteiro, sem consenso. Não tem consenso ainda. Né? Porque se falar assim, entra na privacidade, a manipulação, pum, acabou a pesquisa científica. Não é, continua. Mas calma lá, você tem os limites, né? Até onde eu posso ir com isso? A gente não tem esses limites ainda. Então, vai muito na precaução, preocupação e responsabilidade de todos os lados. Aquele que demanda o serviço, aquele que faz a pesquisa e, obviamente, aquelas pessoas que participam. Né? Eu acho que isso é importante colocar. Vem cá, mas assim, ó, a gente está falando aqui, você falou basicamente da privacidade e da manipulação dentro de uma pesquisa. Agora, se a gente parar para pensar, eu acho que a principal pessoa que tem que ter aí um cuidado maior, ou pelo menos um respeito maior, é exatamente o profissional que vai estar utilizando essas informações. Porque é o seguinte, a partir do momento que você está fazendo uma pesquisa, em qualquer momento, você está dizendo, ok, eu estou disposto a me abrir. Né? Se o pesquisador é um pesquisador sério, ele já vai dizer, olha, beleza, você está disposto, mas fique tranquilo que os seus dados eu vou garantir desta maneira, o que é o padrão. Né? Então, qualquer pesquisa a gente faz isso, a gente vai garantir que os dados daquela, enquanto indivíduo, sejam respeitados. Né? Só que essas informações, esse compilado de informações, é que eu acho que ele é o mais, o mais perigoso. Porque quem usa no final, né? Exatamente. Eu acho que aí vem uma questão muito pessoal, ética, do próprio profissional de marketing, do próximo comunicador, do próprio comunicador que vai pegar aquela informação e ele vai transformar aquilo numa estratégia de comunicação, numa estratégia de marketing, numa estratégia de venda, né? A partir do momento que o profissional, peraí, eu tenho ética, eu sei que vou ativar determinadas áreas dessa pessoa, mas eu não vou extrapolar um limite de tal maneira que ela possa ser violada, porque aí a gente tem uma questão que é uma questão que, para mim, é uma coisa sempre muito delicada, que é o seguinte, né? Quando a gente fala em manipulação, a gente está falando o seguinte, né? Uma coisa é nós três estarmos conversando, e até como a gente já se conhece e tal, a gente sabe quando um está querendo dar uma manipuladinha no outro para a gente convencer que pizza a gente vai comer, entendeu? Em casa, então, a gente nem... Né? Que sabor você quer? Eu adoro calabresa. Vocês topam comer calabresa comigo? Entendeu? Tipo, calabresa, só hoje. A gente sabe quando a gente está fazendo isso, né? Porque existe um sistema de defesa e existe um conhecimento prévio. Mas, quando a gente está falando sobre uma campanha de marketing, o consumidor, a pessoa da ponta, ela não tem isso. Então, será que quando a gente está falando nessa manipulação, a gente pode estar falando num limite ali, em que a gente... Estou falando o que seria o ideal, não estou dizendo que é isso que acontece sempre. Mas a gente não poderia estar pensando assim, ok, esta pessoa se torna indefesa frente à minha comunicação, ou ela continua tendo ali realmente uma possibilidade dela perceber aquilo tudo e ter uma capacidade de não decidir só inconscientemente, como a gente falou lá no começo. Entendi. Eu não vou falar que pode virar estritamente uma manipulação,
né? Apesar de ter uma opinião que sim é possível manipular, que todos nós temos, nós somos manipuláveis o tempo todo, né? Vai lá comprar, você não precisa comprar o doce, mas vou lá e compro. Não precisa comprar isso, mas vou lá e compro. Né? No tradicional, isso já está muito batido, mas qual a profundidade que eu tenho de limite disso, né? Se a gente usar as informações, Thaís, para que a gente pegue a junção de todo mundo que participou e crie estratégia, é pesquisa. Aí, por mim, eu vou criar a melhor estratégia do melhor comportamento para incentivar a melhor massa possível de consumidor. É isso que a pesquisa tradicional faz, é isso que o Neuromarketing faz, usando pessoas que responderam, né, e se permitiram participar da pesquisa. Agora, eu quero entrar numa seara, já que a gente fala de marketing, deve ter muito marqueteiro aqui, né? As marqueteiras e marqueteiros de plantão, estrategistas aí, digitais principalmente. Eu quero criar uma pontinha aqui eu vou criar um questionamento para a gente pensar. A gente tem cada vez mais, a gente pode falar com as pessoas, e uma vez que a pessoa decide falar conosco, participar dessa pesquisa, ela nos deu informação, correto? Ela autorizou com um termo assinado, autorizado, tudo certo, vamos para cima. Agora, se eu faço uma pesquisa gigante no mercado, né, com as pessoas, e a gente tem a máxima, eu chamo que é uma das máximas do marketing digital, que é a personalização por ICP ou personalização por cliente, por lead. Uma vez que eu tenho esse lead, esses clientes que eu tenho dentro da base hoje, eu faço uma pesquisa com eles e daí eu vou personalizar através da resposta dele, do comportamento dele, das respostas fisiológicas dele. Se eu personalizar exclusivamente para ele, com a resposta dele, aí sim, no meu ponto de vista, a gente está manipulando, porque eu estou usando a resposta dele só para ele, contra ele e a favor de mim. Então, eu diria... Você pensou nisso? O problema grave disso? Isso é cruel. Então, eu ia até comentar e fazer um paralelo que é um pouquinho distante, mas para mim aí talvez a ética ela tem que partir de uma tese, entendeu? Quando você vai fazer uma pesquisa, e aí assim, mais científica, mais ampla, não só neuromarketing, mas você parte de uma tese. E aí você vai criar os processos que podem comprovar ou não aquela tese. Eu acho que a questão ética, ela pode estar muito em cima da tese que você vai comprovar. E aí essa personalização do indivíduo que você está dizendo, ela seria sim uma forma de você já induzir, por exemplo, uma resposta, porque você já não parte mais de uma tese, ela não parte mais enfim, eu vou fazer um paralelo só para tentar explicar. Por exemplo, como escritor, o trabalho do escritor é uma manipulação emocional. Então, eu até comentei num podcast sobre o último livro, que é um horror psicológico. Então, você está despertando sentimentos que são perturbadores nas pessoas, que eu acho que, como escritor, eu tenho limites. Como escritor, eu jamais vou conseguir expressar 100% do que eu quis expressar, porque a minha escolha de palavras, ela sempre vai ser um filtro que vai permitir que as pessoas sintam algumas coisas, mas não sintam outras. Então, o trabalho de escritor, muitas vezes, é você deixar lacunas. É você deixar, por exemplo, situações ou descrições de uma forma bastante ampla para que as pessoas preencham com a sua própria experiência emocional. E, para mim, são exatamente essas lacunas que as pessoas preenchem com sua experiência emocional própria que faz com que elas criem identificação muito mais profunda com o livro. Então, você está criando uma situação de medo, se você especificar demais, o medo passa a ser racional e ele passa a ser menos emocional para quem está lendo. Então, você abre lacunas e deixa que as pessoas preencham com aquilo que dá medo para elas e elas se identificam mais com o livro. Então, por exemplo, tirando a tese científica, que é eu tenho que obter uma resposta sobre um determinado produto, por exemplo, e vai ser uma resposta emocional, e o trabalho do escritor, que é eu vou apresentar para você situações para você preencher com resposta emocional, para mim, o profissional de marketing também tem que partir de um cenário que ele imagina qual vai ser a resposta lá na frente. E aí ele pode obter essa resposta ou não. Isso, para mim, seria ético, entendeu? A ideia, por exemplo, de que eu vou usar exatamente quem você é para provocar exatamente a resposta que eu preciso, aí eu acho que já não é mais, entendeu?
Eu entendi bastante, Homero, o que você quis dizer. Espero que todo mundo tenha entendido também, né? Você criou um arcabouço gigante, né? Uma explicação bem bacana. Eu gostei. Um pouco complexa demais. Não, a ilustração do livro é perfeita. Uma vez que eu crio uma tese de pesquisa, o que eu quero descobrir com essa pesquisa, eu vou buscando essa informação. Eu acho que o princípio, na minha preocupação com privacidade, manipulação, uso indevido dos dados obtidos, é o depois disso. A pesquisa em si, o profissional, se alguém contrata pesquisa, o profissional tem que ser ético, né? Tem que ser correto, dentro da legalidade, dentro das premissas de princípios, valores e da moralidade, né? Agora, e depois com isso? E depois dos dados finais de tudo isso? O que a gente vai fazer com esses dados? Aí sim que eu acho que é o princípio da privacidade. A gente tem a LGPD para isso, muita coisa no digital, não só no digital, né, no físico também, no mundo real, né, não só no virtual. Mas tá, e aí? Vamos para onde com esses dados? E vai fazer o que com isso? A gente vai aglomerar ou vai fracionar os dados? Que daí é quem usa final lá, né? Que eu acho que até foi uma preocupação da Thaís também. A gente usa, quem vai usar no final isso aqui? O processo ético, que é o que você conduziu, né? E depois disso, qual que é o próximo passo? Eu acho que a minha preocupação é essa. Fazer, então, assim, beleza, e agora? E depois que eu tenho todas essas informações, o que eu faço? Eu tenho um contrato com todos os meus clientes, quando eu faço pesquisa de 3 anos, não abrir e não dar dado para ninguém, fica dentro da minha empresa. Eu entrego para o meu cliente o resultado, eu não entrego a base de dados. Que, na verdade, é você validar uma tese e não você usar, por exemplo, os dados para explorar aquelas pessoas. Como, por exemplo, eu sei que X coisa deu medo no cara que leu meu livro e ele ficou com medo daquilo. Agora eu vou ficar explorando esse medo do cara, entendeu? Tipo, é mais ou menos ali que eu quis chegar, entendeu? Você consegue validar uma tese, mas você usar os dados que validaram a tese para você explorar a pessoa, daí eu acho que é o passo que... E é aí que eu quero voltar numa frase que falou e que conectou com um negócio aqui, enfim. Você já vai pensar o seguinte, a gente está falando numa era de inteligência artificial. E a gente está falando que eles estão cada vez mais inteligentes que nós, né? É natural e vai se tornar cada vez mais inteligente que nós. A gente está falando que essas pesquisas, vamos lá, a gente pega um profissional que não é ético e que ele já está craque em inteligência artificial e tudo, e ele começa a criar chatbots que são personalizados. Isso, para mim, é um risco real. Por quê? Porque nós não temos regulamentação nenhuma ainda na inteligência artificial sobre isso, e nós ainda não temos nada que faça uma trava ética, entendeu? Então, isso é uma coisa que me preocupa muito, mas não me preocupa só para o neuromarketing, por uma série de outras coisas, assim, né? Porque, nesse caso, a gente não está utilizando a modernidade a nosso favor, a gente está usando contra, porque ela vai continuar aprendendo, entendeu? Sobre as nossas emoções, e vai continuar usando isso contra a gente em algum momento. A máquina, ela não vai conseguir sobrepujar o nosso cérebro, mas eu acredito que a máquina pode sobrepujar a nossa ação. Exatamente. Porque ela vai aprender, e ela vai entender, as pessoas que leram esse livro aí do Homero têm medo disso. Eu vou ativar o medo nelas para elas ficarem travadas, e elas têm, em vez de, naquela máxima do comportamento humano, né? Que é luta, fuga ou paralisia, eu faço ela fugir de mim ou paralisar. Ela não vai lutar contra mim. E basicamente a gente vê isso na televisão, até hoje é assim, né? Sempre a dicotomia, luta, você não quer lutar, você tem que fugir. Então eu causo medo na pessoa para a pessoa fugir. Se nós sabemos disso e é bem simples, um robô pode fazer isso facilmente. Um robô com inteligência artificial, eu tenho minhas ressalvas aí, aonde a gente vai parar com essa inteligência? Tipo o Exterminador do Futuro, será? Aí um tema que eu acho legal pra gente pensar lá na frente, viu? Acho que a gente tem que resgatar uma ideia dessas, hein? Cara, um podcast de distopias é um podcast que a gente precisa realmente trazer. Por quê? Porque, enfim, a gente já bateu 1 hora de programa, chegando a 1h05 já. É inacreditável como passa rápido. E então, assim, para que a gente possa se encaminhar para o encerramento, a gente sempre deixa para o nosso último bloco. Felipe, dicas práticas para emocionar com suas campanhas, porque como você mesmo falou, na nossa audiência tem muita gente aqui que estuda marketing, propaganda, interessado, e
está ouvindo, às vezes, sobre neuromarketing de forma mais aprofundada pela primeira vez e já se interessou e vai querer começar a aplicar alguma coisa, vai querer pegar conceitos que foram discutidos aqui e colocar no seu dia a dia. O que você tem para dizer? Já vou começar chegando com os 2 pés na voadora, né? O feio não vende. Mas o que é o feio? Mal produzido, mal arrumado, uma foto ruim, né? Uma descrição ruim, uma copy ruim, né? Copy não é neuromarketing, copy, é texto. Mas o texto, como você falou, Mero, ele causa uma emoção. Então, simplesmente vão buscar as emoções. Tem várias ferramentas de marketing digital que mostram o que as pessoas estão procurando, as informações, as principais perguntas. Temos que responder essa pergunta. Mas não responda para ela para dar alegria para ela. Responda para tentar resolver, e aqui presta atenção, resolver uma parte do problema. Não é resolver o problema completo, né? A indústria farmacêutica não resolve o nosso problema completo, ela resolve uma parte. Por quê? Porque ela continua gerando consumo de remédio. É chato falar isso aqui, mas é verdade, gente. Né? Então, a gente tem que... É horrível, mas desculpa aí, mas é que vocês dois já me conhecem. Eu falo mesmo, eu não tô nem aí. Como o seu carro, como o seu celular, tudo hoje tem obsolescência programada. Como o computador que está aqui, como a internet, como o souvenir que a gente compra. Então, é sempre assim, né? E resolve uma parte do problema, não resolve inteiro. Então, pensa, qual o problema do teu cliente? Fraciona ele em partes, ok? Como o teu cliente está hoje? Está feliz, está triste? Qual que é o ambiente que ele está usando para ter a comunicação? Eu falo, né? Os touch point marketing, né? Qual que são os canais que ele se relaciona mais? Uma vez que você definiu esses canais que você quer atuar, você deixa ele bonito, um bom impacto de design. O design é muito importante na comunicação, porque não é só a estudo do design, né, da beleza, é porque nós buscamos coisas bonitas, belas, atraentes, inconscientemente. Então, ela precisa colocar isso, né? Além disso, uma dica prática que eu uso muito na comunicação, que não é digital, mas no offline, pensando no seguinte, vamos denunciar as idades. Anos atrás, antes da bolha de 99 da internet, 1999. Se tiver alguma geração alfa aqui, ou geração Z, vai dar risada da gente. Mas, antes de 99, a gente falava com as pessoas aqui, ia no orelhão público, né? Tirar ligação por fichinha, cartãozinho, digitava o número, tinha uma filipeta lá cheia de número de todo mundo, enfim, tudo de cabeça. Hoje as pessoas falam no digital. Se antigamente a gente perguntava para as pessoas o que elas gostavam, sentiam, hoje as keywords, né, as métricas de marketing digital fazem isso pela gente, porque a gente está mais na internet do que na presencialidade das pessoas. É igual nós nos conhecemos, mas cada um está num lugar e estamos digitalmente. Né? Então vamos pegar do digital e trazer para o mundo real agora. Se a gente pegou do mundo real e jogou para o digital, está na hora de pegar do digital, as pesquisas de keywords, comportamento, joga para o mundo real, porque no digital é a mesma coisa do mundo real, né? E isso não custa nada, custa tempo. Tempo custa, mas não custa investimento em aplicação, né? Investimento em tecnologia. Facebook está aí, Google está aí para fazer isso, para nós, o Grupo Meta, o Grupo Facebook, o Grupo Google, né? Para fazer isso para a gente, de graça, inclusive, né? Além disso, o que eu vou falar? Dica prática. Não só está no canal que o teu cliente está, mas fazer, eu chamo de humanização, né? Te comunica como se fosse literalmente você comunicando. Por isso que dá certo. Uma pessoa comunicando com outra. Nós buscamos pessoas na comunicação, nós buscamos face, nós buscamos semblantes, nós buscamos qualquer referência humana ou animal em uma comunicação. Isso é importante, né? Extremamente importante, porque você vai colocar só o seu produto, mas o produto pelo produto, eu vou pegar meu telefone, o produto pelo produto não é nada. Beleza, vou fazer até um negócio, ó. Aí, compra iPhone. Cadê? Não, o Felipe está aqui com o iPhone. E não é todo mundo comprando o telefone, compre você também, não. Sabe aquele seu amigo lá, o João? Conta a história do João. Posso dar um exemplo do teu iPhone? Porra, eu vou ilustrar o exemplo do teu iPhone, tá? Tá bom. Não deixe suas ideias perdidas flutuando no espaço da sua cabeça.
Na Mazeheads, a gente encontra o caminho, a gente leva você para o melhor destino para construir os seus projetos. Adorei. É isso aí. Tem a cara do Homero ali, a fala, a voz, a pessoa se identifica e ela ancora na pessoa. Essa ancoragem é importante, né? Então a gente só tem que tomar cuidado com quem a gente vai deixar lá falando, né? A gente às vezes contrata um artista, quando tem mais dinheiro, às vezes contrata uma pessoa temporária e a pessoa faz umas besteiras na internet. E daí, se a pessoa está vinculada à marca, também está ali, acaba com a marca. Então tome cuidado. A gente abordou exatamente isso num programa com a Vitória, né? E foi assim incrível. A gente abordou exatamente isso quando a gente estava falando de digital influencer, porque a gente falou que a gente tem que escolher muito bem em quem a gente vai atrelar a nossa marca, né? Porque senão acontece isso aí, porque não adianta, tem que ter uma conexão de valores, né, nesse sentido, para poder promover a ancoragem. Sim, exatamente isso. E não só ancoragem, agora vamos para outro meio de comunicação. Que cor você vai usar? Porque as cores também são geográficas, formatos são geográficas, fala a comunicação do seu ambiente, bastante cuidado com isso, e a maneira que você expressa os benefícios tangíveis, que é assim, o preço é tangível, a pessoa contabiliza, mas como que você vai falar daquele preço? Como uma alta performance ou baixa manutenção, se for comprar uma moto? O que teu público quer? É um público esportista que não liga para dinheiro porque tem capital para fazer isso? Então, alta performance. Se é um público que cuida da moto, por exemplo, e está preocupado com o custo dessa moto, então baixa manutenção. Os dois são benefícios. Os dois são benefícios, né? Atribuídos a algo tangível, que é valor e o custo disso. Então eu falei baixa manutenção ou alta performance. O que é alta performance? Para mim é diferente para você, mas cada um tem o seu conceito, que é deixar a lacuna do medo lá, né, Homero? Deixar essa lacuna aberta para a pessoa colocar lá. E baixa manutenção. O que é baixa manutenção? Se você compra um carro da marca X, você tem baixa manutenção. Se você comprar a marca Y, é alta manutenção. Mas um dá mais manutenção e outro dá menos. O que é a percepção de cada um? São suas avaliações. Então, a gente procura colocar o aspecto tangível, que é número, por exemplo, com o que o meu público deseja. Qual que é a dor do meu público? Porque ele queria uma moto que andasse muito. Alta performance, mais velocidade. Por isso que o velocímetro é 110, 120 no Brasil, as rodovias. Por que está lá até 240 no velocímetro do teu carro, da tua moto? Você não vai chegar em 240, não chega. Mas por quê? Porque a gente quer olhar o tangível, a possibilidade, né? Mas a dor não ando mais rápido, mas você consegue ver o velocímetro aumentando. Agora, se eu quero baixa manutenção, eu vou atribuir também esse resgate de informação de comportamento. Então, assim, só essas poucas dicas aí já fazem muita diferença mesmo. Então, a gente tem que elencar quais são as dores do cliente e o que eu quero comunicar com isso. Daí você vai fazendo as variações e tem que testar. Gente, pesquisa, a gente tem um comportamento. Agora, resultado em publicidade, em marketing, em comunicação, é teste. Porque cada pessoa vive um momento de cada vez. É teste todo dia. Cada pessoa está num ambiente e num momento de vida. Simplesmente teste. Perfeito. Bem, acho que a gente começa a se despedir agora. Felipe, eu já vou deixar avisado a todo mundo que suas redes sociais, seus contatos, todas as informações que você quiser deixar disponível vão estar na descrição desse vídeo. Então, empresas, profissionais que quiserem entrar em contato com você, que quiserem contratar a pesquisa, vai ter lá os seus contatos para que elas possam falar com você. E, cara, mais uma vez, queria também te agradecer. Você vai poder se despedir, a Thaís se despedir, mas eu já queria deixar o agradecimento. Que programa incrível! Eu poderia passar o resto da tarde aqui te ouvindo, cara, porque é um assunto extremamente cativante e você fala de uma forma extremamente cativante também. Então é muito gostoso. Foi muito bom, realmente. E tenho certeza que todo mundo vai gostar, o pessoal vai deixar os comentários aí também. A gente vai estar na premiere do programa, então quando eu estiver falando isso e as pessoas estiverem vendo, o programa já vai estar acabando, mas o importante é que já deixar claro que, cara, todas as perguntas que forem feitas aqui no canal, a gente também vai estar sempre direcionando para você, até as que forem feitas depois que o vídeo já estiver sendo publicado. Perfeito. E a gente traz para as redes sociais, nos cortes, nas perguntas, você também vai poder responder. E eu acho que é um conteúdo muito interessante e a gente vai dar muita vida longa para esse conteúdo. Maravilha.
Eu queria agradecer um monte, assim, eu acho que não só o fato de toda a informação, porque foi uma pancada de informação, mas eu aprendi muito e é uma delícia aprender com vocês sempre. O Felipe sabe disso, como que eu gosto de conversar e aprender cada vez mais. Então, muito obrigado pela aula que você deu para a gente aqui e espero que a gente tenha muitas outras oportunidades ainda e vamos buscar mais temas aí. Eu acho que neuromarketing tem muita coisa que a gente pode estar aí pegando detalhezinhos agora e quem sabe trazendo numa próxima oportunidade. Com certeza, né? O neuromarketing, a gente não falou nada nele, né? São 10 anos que eu estudo isso e ainda estou descobrindo coisas novas todos os dias. Mas o que eu tenho que falar é que foi um prazer estar aqui nesse momento, te brinca, inenarrável de estar aqui com vocês, né? Poder ver vocês dois, né? Obrigado pelo convite, Homero, obrigado pelo convite, Thaís, porque além de eu ser fã desses dois, minha gente, né? É isso. Vocês sabem disso, né? Eu acompanho vocês há muito tempo nas redes, enfim, na vida de vocês. Então, para mim, eu me sinto lisonjeado, um prazer estar aqui. Espero que quem participou aqui coloca a dúvida aí, não deixa a dúvida para depois, vamos fazer de tudo para responder, colocar a equipe, se for para responder, com base, com informação de fato, né? E, óbvio, eu aceito o convite para mais temas, aí te aprofundar, talvez algumas coisas mais específicas, né? Mas, assim, o que eu posso falar, coisa boa passa rápido. Para mim, é te dar 10 minutos só e já deu mais de uma hora. Então, só tenho que agradecer, é um prazer estar aqui e vamos junto, vamos crescer junto, vamos fazer que o neuromarketing seja muito mais que democrático, seja para todos, em todos os momentos, sempre. Obrigado mesmo pelo convite. Isso aí, obrigado pessoal, obrigado a todo mundo que assistiu e voltamos em breve com mais um MazeCast, olha só. Até mais, galera! Abra os seus olhos. Cada mente é um universo, é como um labirinto intangível de possibilidades imaginárias. Além da fronteira do comum, vamos expandir nossa voz, o olhar, as novas formas de tocar. O quão longe você pode enxergar, onde nenhum homem jamais esteve. É também onde você pode chegar.